A Igreja Católica detinha um poder imenso na Europa medieval. Ela moldava a vida cotidiana, oferecendo orientação espiritual e ditando normas sociais. No entanto, sob a superfície, a insatisfação fervilhava. O final da Idade Média viu um declínio na autoridade papal. Escândalos e conflitos dentro da Igreja corroíam a confiança pública. As pessoas questionavam o estilo de vida luxuoso de alguns clérigos, enquanto os pobres lutavam para sobreviver. O Renascimento, um período de florescimento intelectual e artístico, desafiou ainda mais o domínio da Igreja. Pensadores humanistas enfatizaram a razão e o potencial individual. Eles redescobriram textos clássicos, oferecendo perspectivas alternativas aos ensinamentos da Igreja. Esse espírito de investigação encorajou as pessoas a questionar crenças há muito arraigadas. Pré-reformadores como John Wycliffe e Jan Hus plantaram as sementes da dissidência. Wycliffe, um teólogo inglês, criticou práticas da Igreja como indulgências e transubstanciação. Ele defendeu a tradução da Bíblia para línguas comuns, tornando-a acessível a todos. Hus, inspirado por Wycliffe, ecoou essas críticas, enfrentando condenação e execução por suas crenças. Essas primeiras vozes de dissidência expuseram as vulnerabilidades da Igreja. Elas destacaram o abismo crescente entre seus ensinamentos e as experiências vividas por muitos cristãos. O palco estava armado para um confronto mais dramático. Martinho Lutero, um monge agostiniano e professor de teologia, tornou-se o catalisador da reforma protestante. Incomodado com o que via como corrupção e erros teológicos dentro da Igreja, Lutero buscou reformá-la por dentro. Suas críticas centraram-se na venda de indulgências, que prometiam o perdão dos pecados em troca de dinheiro. Em 31 de outubro de 1517, Lutero pregou suas famosas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Esse ato, que pretendia ser um debate acadêmico, acabou incendiando um barril de pólvora. As teses de Lutero desafiaram a autoridade do Papa e denunciaram as indulgências como um meio de salvação. Ele argumentou que a salvação vinha somente pela fé, um presente gratuito de Deus, e não algo que se conquista por boas obras ou que se compra com dinheiro. As ideias de Lutero ressoaram em muitos. Seus ensinamentos, baseados em sua compreensão das Escrituras, ofereciam uma alternativa convincente às doutrinas da Igreja. Ele enfatizou a Bíblia como a única autoridade em matéria de fé e prática, o que ficou conhecido como sola scriptura. Ele também destacou a sola fide, a justificação somente pela fé, e a sola gratia, a salvação somente pela graça de Deus. A invenção da prensa móvel, em meados do século XV, provou ser um ponto de virada. Essa tecnologia revolucionária permitiu a produção em massa de textos, incluindo a Bíblia e os escritos de Lutero. As ideias de Lutero, antes confinadas aos círculos acadêmicos, espalharam-se como fogo em palha por toda a Europa. A prensa móvel democratizou o acesso ao conhecimento. As pessoas podiam ler a Bíblia em suas próprias línguas e interagir diretamente com as ideias de Lutero. Isso desafiou o monopólio da Igreja na interpretação religiosa e alimentou o crescente movimento pela reforma. Os ensinamentos de Lutero ressoaram com alguns príncipes alemães, que viram uma oportunidade de se libertar do controle do Sacro Império Romano Germânico e da Igreja. Eles ofereceram proteção e apoio a Lutero, possibilitando o estabelecimento do luteranismo em seus territórios. A reforma se entrelaçou com aspirações políticas, fragmentando ainda mais o cenário religioso e político da Europa. A Reforma Protestante foi um marco na história ocidental. Ela rompeu a unidade religiosa da Europa, dando origem a várias denominações protestantes e desencadeando séculos de conflitos religiosos. A Igreja Católica, em resposta, lançou sua própria contra-reforma, tentando conter a maré do protestantismo e reafirmar suas doutrinas. A reforma teve profundas implicações políticas. Ela enfraqueceu a autoridade da Igreja Católica e fortaleceu os estados nacionais. Governantes se alinharam com o protestantismo ou com o catolicismo, o que frequentemente levou a guerras e perseguições. A Guerra dos 30 Anos, um conflito devastador,
travado em grande parte por motivos religiosos, exemplificou o impacto da reforma na política europeia. A reforma também teve um impacto duradouro na sociedade. Ela promoveu a alfabetização, à medida que os protestantes enfatizaram a leitura da Bíblia. Isso levou à criação de novas escolas e universidades. A reforma fomentou um espírito de individualismo e um questionamento da autoridade, lançando as bases para futuras reformas sociais e políticas. A reforma protestante foi um período tumultuado de convulsão religiosa, mas seu legado continua a moldar o mundo hoje. Ela redefiniu a relação entre o indivíduo e a fé, desafiou estruturas de poder estabelecidas e deixou uma marca indelével na civilização ocidental.